Menina de 13 anos canta em um restaurante para pagar a cirurgia do avô, mas algo inesperado acontece. Inscreva-se em nosso canal para ficar por dentro de mais histórias incríveis como essa. E não se esqueça de deixar um curtir no vídeo para seguir acompanhando. Laura acordou ao som das aves cantando do lado de fora da janela de seu quarto. O sol ainda estava baixo no horizonte, lançando uma luz dourada sobre as colinas que cercavam a pequena casa onde ela vivia com o avô, Joaquim. O cheiro de café fresco já se espalhava pela casa, mas Laura sabia que hoje algo estava diferente. Ela vestiu-se rapidamente, os pensamentos ainda imersos nos eventos dos últimos dias. Joaquim, seu avô e único parente vivo, estava adoecendo. Nas últimas semanas, ele havia piorado visivelmente. Sua caminhada matinal, que ele insistia em fazer mesmo com a idade avançada, agora era mais lenta e a tosse crônica se intensificara. Na consulta recente ao médico, a notícia veio como um golpe. Joaquim precisaria de uma cirurgia cardíaca urgente. Sem ela, suas chances de sobrevivência eram mínimas. Laura desceu as escadas e encontrou o avô sentado à mesa, com os óculos pendurados no nariz e o jornal dobrado ao lado do prato. Ele parecia cansado, mas forçou um sorriso ao vê-la. "Bom dia, querida", disse ele com a voz rouca. "Dormiu bem?" Laura assentiu, embora a verdade fosse que não conseguia dormir direito há dias. A preocupação com a saúde de Joaquim e o custo exorbitante da cirurgia pairavam sobre ela como uma sombra. Eles não tinham o dinheiro necessário, e Laura sabia que sem essa operação, o tempo que ela tinha com ele estava diminuindo rapidamente. "Dormi sim, vovô. E você?" perguntou, enquanto se sentava à mesa ao lado dele. Joaquim deu de ombros, tentando parecer mais forte do que realmente estava. "Ah, como sempre", respondeu ele desinteressadamente. "Nada que um pouco de chá quente e um bom livro não resolvam." O silêncio que se seguiu foi pesado, enquanto os dois saboreavam o café da manhã em uma tranquilidade tensa. Laura, no entanto, sabia que não poderia continuar evitando o assunto por muito mais tempo. A cirurgia era cara demais, e a pequena pensão de Joaquim e o que ele ganhava fazendo pequenos trabalhos de carpintaria não seriam suficientes nem para cobrir uma fração do custo. Ao olhar para o rosto cansado de seu avô, Laura sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Joaquim havia sido tudo para ela desde que seus pais morreram em um acidente de carro quando ela era ainda muito jovem. Ele havia assumido o papel de pai e mãe, criando-a com todo o amor e cuidado que podia oferecer. Agora Laura sentia que era sua vez de retribuir. "Vovô", começou Laura, hesitante, quebrando o silêncio. "Eu estou pensando em fazer algo para ajudar com o dinheiro da cirurgia." Joaquim levantou o olhar, surpreso. Ele sabia que a situação financeira era delicada, mas nunca quisera que Laura carregasse essa responsabilidade. "Não quero que você se preocupe com isso, Laura", disse ele com firmeza. "Vou dar um jeito. Já passei por coisas piores. Não precisa se sobrecarregar." Mas Laura sabia que as palavras de seu avô, por mais bem intencionadas que fossem, não podiam mudar a realidade. Eles não tinham o luxo de tempo ou de alternativas fáceis. "Eu sei, vovô, mas eu quero ajudar", insistiu Laura com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. "Nós dois sempre fomos uma equipe, não é?" Joaquim suspirou, sabendo que não havia muito que ele pudesse fazer para impedir a neta de tentar. Ele a conhecia bem demais para saber que quando ela tomava uma decisão, dificilmente mudaria de ideia. "O que você está pensando?" perguntou ele cauteloso. Laura hesitou por um momento antes de responder. A ideia ainda era incerta em sua mente, mas era tudo o que ela tinha. "Eu pensei em cantar", disse ela finalmente. "No restaurante local, talvez eu consiga ganhar algum dinheiro com isso." Joaquim arqueou as sobrancelhas, surpreso, mas não totalmente descrente. Ele sabia que Laura sempre tivera uma bela voz. Desde pequena, ela cantava ao redor da casa,
e sua voz sempre trouxe uma paz especial para o ambiente. Ele mesmo a havia incentivado a continuar cantando ao longo dos anos, dizendo que sua voz era uma dádiva. Mas a ideia de usá-la para ganhar dinheiro? Isso era algo completamente novo. Cantar? No restaurante? Repetiu Joaquim, processando a informação. Laura assentiu, um pouco nervosa. Sim, eu ouvi dizer que eles permitem apresentações ao vivo para entreter os clientes. Se eu puder cantar algumas noites por semana, talvez consiga arrecadar dinheiro suficiente. Joaquim ficou em silêncio por um momento, claramente emocionado com a proposta. Ele não queria que Laura se sacrificasse dessa maneira, mas ao mesmo tempo sabia que recusar seria ignorar o único plano viável que eles tinham. Você tem um coração grande, minha querida, disse ele com um sorriso suave, mas não quero que você se esgote por minha causa. Laura sorriu de volta, com o coração apertado, mas determinada. Não se preocupe comigo, vovô. Eu estou bem e vou fazer o que for preciso para ajudar. Naquela tarde, depois de conversar com Joaquim, Laura decidiu colocar seu plano em ação. O restaurante Bons Tempos era um dos poucos estabelecimentos da cidade onde artistas locais podiam se apresentar em troca de gorjetas. Laura sabia que não seria fácil convencer o dono, Frederico, a lhe dar uma chance, mas ela também sabia que não poderia desistir. Com o coração batendo forte, Laura entrou no restaurante, onde Frederico estava ocupado organizando o balcão. Ele era um homem robusto, com uma expressão séria e olhos que pareciam enxergar além das palavras. Com licença, senhor, disse Laura, aproximando-se cautelosamente. Eu gostaria de falar com o senhor, se puder. Frederico ergueu os olhos, claramente sem paciência para interrupções. O que é, menina? Perguntou ele direto. Laura respirou fundo. Era agora ou nunca. Eu queria saber se o senhor me daria uma chance de cantar aqui. Eu preciso arrecadar dinheiro para a cirurgia do meu avô. Ele está muito doente e cantar é a única coisa que eu sei fazer bem. Frederico a olhou de cima a baixo, claramente cético. Ele já havia recebido inúmeros pedidos de jovens aspirantes a músicos, e a maioria não durava mais do que uma noite. Cantar? Repetiu ele, franzindo a testa. Aqui não é lugar de brincadeiras. Preciso de gente que saiba entreter, não de amadores. Laura sentiu o estômago revirar, mas não podia desistir agora. A imagem de seu avô debilitado encheu sua mente e lhe deu forças para insistir. Eu entendo, senhor. Só me dê uma chance. Se eu não conseguir entreter os clientes, não canto mais. Prometo. Mas, por favor, só uma chance. Frederico a observou em silêncio por alguns instantes, avaliando sua determinação. Havia algo na maneira como Laura falava, na sinceridade em seus olhos, que o fez reconsiderar. Finalmente, ele deu de ombros, relutante. Muito bem, disse ele com um suspiro. Você pode cantar hoje à noite, mas se não impressionar os clientes, esta será sua única chance. Laura sentiu o coração disparar. Era tudo o que precisava, uma oportunidade. Sorriu aliviada e agradeceu calorosamente antes de sair para se preparar. Naquela noite, Laura voltou ao restaurante com seu violão, o único legado musical que sua mãe havia lhe deixado. Seu coração estava acelerado, mas ela sabia que não podia fraquejar. As mesas estavam cheias de clientes, conversando e jantando, sem prestar atenção à jovem tímida que subia ao pequeno palco no canto do salão. Ela se sentou, posicionou o microfone à sua frente e olhou para o público. Ninguém parecia notar sua presença, mas isso não a intimidou. Laura fechou os olhos por um breve instante, respirou fundo e começou a tocar as primeiras notas de uma canção que costumava cantar para seu avô em casa. Sua voz, suave no início, começou a encher o ambiente. As palavras saíam com uma sinceridade profunda, e logo as conversas começaram a diminuir. Um a um, os clientes foram silenciando, até que o restaurante inteiro parecia estar preso ao som da música de Laura. Sua voz fluiu,
como uma corrente suave, e a cada nota ela sentia o peso de suas preocupações escoar pela melodia. Quando a última nota ecoou no ar, Laura abriu os olhos. O restaurante estava quieto e por um breve momento ela temeu o pior. Mas então as palmas começaram. Lentamente no início, depois ganhando força, até que todo o salão aplaudia sua performance. Ela sorriu, emocionada. Tinha conseguido. Laura deixou o restaurante naquela noite com uma sensação mista de alívio e ansiedade. Sua primeira apresentação fora bem-sucedida, algo que ela nem sabia se seria possível. Mas mesmo com o entusiasmo das palmas e o apoio de Frederico, o dono do restaurante, uma verdade ainda pesava sobre seus ombros. O dinheiro que arrecadara naquela noite, por mais que fosse um bom começo, estava muito longe de ser suficiente. No caminho de volta para casa, o ar frio da noite parecia acentuar as preocupações que pairavam em sua mente. Laura caminhava lentamente, o violão balançando nas costas, enquanto tentava calcular mentalmente quanto tempo levaria para juntar o valor necessário para a cirurgia de Joaquim. Mesmo se cantasse todas as noites da semana, ainda seria uma tarefa quase impossível sem algum tipo de milagre. Quando chegou em casa, encontrou o avô dormindo na poltrona, os óculos pendurados no nariz e um livro fechado em seu colo. Ele tinha o hábito de pegar no sono enquanto lia, algo que sempre fazia Laura sorrir. Mas naquela noite, ao observá-lo mais de perto, ela notou como ele parecia mais frágil. Sua respiração estava irregular e o rosto enrugado parecia mais pálido sob a luz suave do abajur. O medo de perder a única pessoa que restava em sua vida voltou a apertar seu coração. Laura tirou os óculos do avô com cuidado e os colocou sobre a mesa ao lado da poltrona. Ela ajustou a manta sobre ele e ficou ali por alguns minutos, observando-o dormir. Joaquim havia sido tudo para ela, especialmente após a morte dos pais. Ele a criara sozinho, sem nunca reclamar, e agora dependia dela para continuar vivendo. A responsabilidade era avassaladora e a sensação de impotência às vezes a paralisava. No entanto, ela sabia que não tinha tempo para hesitar. A cirurgia precisava ser feita o quanto antes e o único jeito de conseguir o dinheiro era continuar cantando. Naquela noite, deitada em sua cama, Laura decidiu que pediria a Frederico para se apresentar todas as noites. Se ao menos conseguisse fazer isso regularmente, talvez o dinheiro viesse a tempo. Na manhã seguinte, Laura acordou cedo e preparou o café da manhã para ela e Joaquim. O avô parecia um pouco melhor naquela manhã, seu sorriso suave de sempre ainda presente, apesar da fraqueza que o acometia. "Como foi a noite de ontem?" perguntou ele, tomando um gole do café. Laura hesitou por um segundo. Não queria preocupar Joaquim com a realidade financeira que enfrentava, então preferiu focar no lado positivo. "Foi boa", disse ela com um sorriso. "As pessoas gostaram e consegui um pouco de dinheiro." Joaquim olhou para ela por um instante, claramente tentando medir se ela estava sendo totalmente honesta, mas decidiu não pressionar. Ele confiava que Laura estava fazendo o melhor que podia e sabia que ela carregava mais responsabilidades do que qualquer garota de sua idade deveria carregar. "Eu tenho certeza de que você fez um trabalho maravilhoso", respondeu ele com orgulho em sua voz. Laura sorriu de volta, tentando esconder a preocupação, mas sabia que precisaria fazer muito mais para conseguir o dinheiro necessário. Depois do café, ela se despediu do avô e seguiu em direção ao restaurante, determinada a conversar com Frederico sobre a possibilidade de se apresentar mais vezes. Frederico estava no restaurante, organizando as mesas para o almoço quando Laura chegou. Ele a viu entrar e acenou com a cabeça, indicando que ela se aproximasse. "Você foi bem ontem, Laura", disse ele sem rodeios. "Os clientes gostaram e você trouxe um bom clima ao restaurante. Se continuar assim, acho que podemos fazer um bom negócio." Laura ficou aliviada ao ouvir as palavras de Frederico, mas sabia que precisava ser honesta sobre sua situação. "Eu queria te pedir uma coisa", disse ela, tentando não parecer desesperada.
Será que posso cantar mais noites? Eu preciso muito arrecadar o dinheiro para a cirurgia do meu avô e... Bom, cantar é a única coisa que posso fazer. Frederico observou a garota por um momento, percebendo a seriedade em sua voz e a determinação em seus olhos. Ele sabia que a situação dela era difícil, e apesar de ser um homem de negócios duro, ele não era insensível. Está bem, disse ele finalmente. Pode cantar todas as noites se quiser. Só não espere que o público seja sempre grande. Algumas noites são mais movimentadas, outras nem tanto. Mas você está ajudando o restaurante a atrair mais gente, então acho justo te dar essa oportunidade. Laura suspirou aliviada. Muito obrigada, Sr. Frederico. Eu vou dar o meu melhor. Frederico acenou com a cabeça, já voltando a se concentrar em seus afazeres. E faça isso mesmo, garota. Aqui não é lugar para quem desiste fácil. Naquela noite, Laura voltou ao restaurante com uma nova disposição. Sabia que tinha uma chance de fazer a diferença e que, por menor que fosse o valor arrecadado em cada noite, era um passo a mais em direção à cirurgia de Joaquim. Quando começou a cantar, sentiu-se mais confiante. Sua voz fluiu de maneira mais natural, como se finalmente estivesse se adaptando ao ambiente e ao público. Os clientes novamente se silenciaram para ouvir, e alguns até deixaram gorjetas mais generosas. No entanto, conforme os dias passavam, a realidade de sua situação financeira se tornava cada vez mais clara. Mesmo cantando todas as noites, o dinheiro arrecadado era pouco em comparação com o custo exorbitante da cirurgia. Laura fazia as contas todas as noites antes de dormir, e a cada vez que revia os números, sentia o peso da situação aumentar. A saúde de Joaquim também estava piorando. Ele começava a ter dificuldades para respirar e a tosse tornava-se mais frequente e dolorosa. Laura sabia que o tempo estava se esgotando, e por mais que ela quisesse acreditar que seria capaz de arrecadar o dinheiro a tempo, a dura realidade estava sempre à espreita, lembrando-a de que talvez seus esforços não fossem suficientes. Certa manhã, após uma noite particularmente exaustiva, Laura sentiu seu espírito vacilar. Sentada à mesa da cozinha, enquanto observava Joaquim tentar tomar o café com dificuldade, ela não conseguiu segurar as lágrimas que vinham reprimindo há dias. Eu não sei se vou conseguir, vovô, disse ela com a voz falhando. Estou fazendo tudo o que posso, mas o dinheiro não é suficiente e você está piorando. Joaquim olhou para ela com ternura, mas também com tristeza. Ele sabia o quanto Laura estava lutando por ele, e isso o partia por dentro. Não chore, minha querida, disse ele com dificuldade. Você já fez mais do que qualquer um faria. Eu me orgulho tanto de você. Laura secou as lágrimas rapidamente, tentando se recompor. Eu só queria poder fazer mais. Queria que houvesse outra maneira. Joaquim estendeu a mão trêmula e segurou a dela, tentando transmitir força. Você já fez tudo o que podia, Laura. O resto... Bem, às vezes precisamos confiar que as coisas vão se ajeitar, mesmo quando parece impossível. As palavras de Joaquim trouxeram um pouco de conforto, mas Laura sabia que sem um milagre, o tempo deles juntos poderia estar se esgotando rapidamente. Os dias seguintes foram uma mistura de trabalho duro e desesperança para Laura. Ela continuava cantando todas as noites, mas o valor arrecadado continuava insuficiente. A saúde de Joaquim piorava a cada dia e a sensação de impotência só aumentava. Ela sabia que não podia parar, mas também sabia que talvez estivesse chegando ao seu limite. Foi em uma dessas noites, enquanto cantava mais uma vez no restaurante, que algo inesperado aconteceu. Ao tocar as primeiras notas no violão, Laura sentiu uma estranha onda de emoção percorrer seu corpo. Não sabia explicar exatamente o que era, mas sentiu-se mais conectada com a música do que nunca. Sua voz, geralmente suave e controlada, parecia ecoar pelo restaurante de uma maneira diferente naquela noite, quase como se viesse de outro lugar. O público ficou em silêncio, mas desta vez havia algo mais.
As pessoas estavam completamente envolvidas, como se a música tivesse criado uma atmosfera mágica no ambiente. Até Frederico, que costumava ficar concentrado em seus afazeres, parou para ouvir. Quando Laura terminou a canção, o restaurante permaneceu quieto por alguns segundos, antes de explodir em aplausos. Ela nunca havia experimentado algo assim antes. Seu coração estava acelerado e ela sentia como se algo importante estivesse para acontecer, mas não sabia o quê. Foi nesse momento que ela notou um homem sentado no fundo do restaurante. Ele estava observando-a atentamente, com uma expressão séria, mas ao mesmo tempo emocionada. Havia algo familiar em seu olhar, mas Laura não conseguia identificar o que era. O homem se levantou e começou a caminhar em direção ao palco, com passos firmes. Quando finalmente chegou até ela, parou por um instante, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. "Você tem uma voz incrível", disse ele, sua voz baixa e intensa. "E de alguma forma me fez lembrar de alguém que conhecia há muito tempo." Laura olhou para ele, intrigada. Não sabia quem ele era, mas havia algo em sua presença que a fazia sentir que esse encontro não era uma coincidência. "Meu nome é Augusto", continuou o homem, sua expressão agora mais suave. "Eu conheci seu avô, Joaquim, muitos anos atrás. Fomos grandes amigos, mas perdi o contato com ele há muito tempo." Laura ficou surpresa ao ouvir isso. Um antigo amigo de Joaquim? O que ele fazia ali naquela noite ouvindo sua música? Augusto fez uma pausa, como se estivesse avaliando a reação de Laura. "Eu não sei o que aconteceu ao longo dos anos, mas ouvi sua música hoje, e algo me tocou." Ele olhou diretamente nos olhos de Laura. "Como está seu avô?" A pergunta foi simples, mas carregada de significado. Laura sabia que aquele encontro, de alguma forma, poderia mudar tudo. Laura ficou sem palavras por um momento, processando a presença inesperada de Augusto no restaurante. O homem à sua frente era alguém do passado de seu avô, alguém que ela nunca ouvira mencionar antes. As coincidências que o trouxeram até ali naquela noite pareciam grandes demais para serem ignoradas. Seu coração estava acelerado e o peso da responsabilidade que carregava pareceu, por um instante, mais leve, como se algo maior estivesse acontecendo. "Meu avô, ele está muito doente", disse Laura, baixando os olhos por um momento, tentando encontrar as palavras certas. "Ele precisa de uma cirurgia urgente, mas eu não tenho o dinheiro para pagar. É por isso que estou cantando. Tento arrecadar o máximo que posso aqui." Augusto observou Laura com uma expressão séria, mas havia compaixão em seus olhos. Ele pareceu ponderar por um momento, como se as palavras de Laura o afetassem de uma maneira mais profunda do que ele estava pronto para admitir. "Joaquim sempre foi um homem forte", disse Augusto com a voz baixa. "Um lutador. Mas a última vez que nos vimos foi há muitos anos. Perdemos o contato por razões pessoais." Ele fez uma pausa, como se hesitasse em dizer mais. "Mas saber que ele está nessa situação me aflige. Eu não posso simplesmente ignorar isso." Laura olhou para Augusto, surpresa com a sinceridade de suas palavras. Ela não sabia muito sobre o passado de Joaquim, principalmente sobre suas amizades de longa data. Seu avô raramente falava sobre esses aspectos de sua vida antes de criar Laura. No entanto, havia algo na maneira como Augusto falava que a fazia acreditar que ele estava realmente disposto a ajudar. "Eu não sabia que vocês eram amigos", disse Laura, tentando esconder a surpresa. "Ele nunca mencionou você." Augusto deu um pequeno sorriso, como se já esperasse essa resposta. "Não estou surpreso. Joaquim e eu tivemos nossas diferenças no passado. Nos afastamos por causa de um mal-entendido. E bem, acho que nunca tivemos a chance de resolver isso." Ele fez uma pausa e seus olhos pareceram se perder por um momento em memórias distantes. "Mas acho que a vida nos dá oportunidades inesperadas de corrigir os erros." Laura assentiu, ainda processando a presença desse homem que, de repente,
parecia estar conectado a uma parte do passado de Joaquim que ela desconhecia. "O que aconteceu entre vocês?" perguntou ela, sua curiosidade agora despertada. Augusto suspirou, como se o peso da pergunta estivesse sobre seus ombros. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos e respondeu com cuidado. "Seu avô e eu éramos muito próximos, quase como irmãos. Fizemos muitas coisas juntos quando éramos mais jovens, mas a vida nos separou. Tive que ir para o exterior a trabalho, e durante minha ausência houve alguns mal-entendidos que nunca foram resolvidos. Quando voltei, Joaquim e eu simplesmente nunca retomamos o contato. Foi uma falha minha tanto quanto dele. Eu deveria ter procurado resolver isso antes, mas o tempo... Bom, o tempo passou." Laura percebeu a tristeza na voz de Augusto, como se ele estivesse carregando o peso de algo não dito por muitos anos. Era claro que havia um arrependimento profundo em suas palavras, e isso a fez se perguntar o que, exatamente, havia acontecido entre eles. Mas naquele momento, ela sabia que o foco precisava ser outra coisa: o estado de saúde de seu avô. "Eu estou tentando conseguir o dinheiro para a cirurgia. Estou fazendo tudo o que posso, mas é muito dinheiro. Eu não sei se vou conseguir a tempo", confessou Laura, sentindo uma pontada de desespero ao verbalizar sua situação. Augusto, que parecia absorver cada palavra de Laura com atenção, ficou em silêncio por alguns segundos. Ele então respirou fundo e colocou a mão no ombro dela. "Eu vou ajudar", disse ele com firmeza. "Não vou deixar Joaquim passar por isso sozinho, e você também não precisa carregar esse peso sozinha. Ele é como um irmão para mim, e acho que está na hora de consertar o que foi quebrado no passado." Laura sentiu uma onda de alívio e emoção tomar conta dela. Por mais que as palavras de Augusto trouxessem uma nova esperança, ela sabia que seu avô teria sentimentos complexos em relação àquele reencontro. Joaquim nunca havia mencionado Augusto, e a ideia de que havia algo não resolvido entre eles fez com que Laura temesse que o orgulho ou mágoas do passado pudessem complicar as coisas. Eu agradeço muito, Sr. Augusto, mas não sei como o meu avô vai reagir", disse ela com cuidado. "Ele nunca falou de você e não sei se ele vai aceitar sua ajuda." Augusto assentiu compreensivo. "Eu entendo. O orgulho de Joaquim sempre foi grande, mas acredito que em uma situação como essa, ele pode reconsiderar. O mais importante agora é garantir que ele receba a ajuda médica de que precisa. Depois, podemos lidar com o resto." Laura concordou, sentindo que aquela poderia ser a única chance de salvar a vida de seu avô. "Muito obrigada. Eu nem sei como te agradecer por isso", disse ela com os olhos marejados. Augusto sorriu levemente. "Não precisa me agradecer. Isso é algo que eu devo ao seu avô. E, bem, acho que a vida nos deu uma oportunidade de consertar algumas coisas." Na manhã seguinte, Laura acordou com uma sensação renovada de esperança. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas o fato de ter encontrado alguém disposto a ajudar fez com que o fardo que carregava parecesse um pouco mais leve. Augusto havia prometido ajudar com os custos da cirurgia, mas o que viria depois disso era incerto. Como Joaquim reagiria ao saber que o antigo amigo, com quem ele havia perdido contato há tantos anos, estava de volta? E, mais importante, como ele se sentiria ao saber que Augusto estava oferecendo ajuda financeira para salvar sua vida? Laura decidiu que precisava ser honesta com o avô. Sabia que ele não aceitaria bem o fato de alguém, especialmente alguém com quem ele tinha um passado complicado, estar pagando pela cirurgia. Mas, por outro lado, ela também sabia que, sem essa ajuda, eles não teriam outra chance. Ela esperou até que Joaquim estivesse mais disposto naquela manhã, tomando seu café da manhã na varanda. O sol suave iluminava o rosto dele, e Laura, por um momento, pensou em como o avô parecia em paz, mesmo diante da fragilidade de sua condição. "Vovô, posso falar com você?" perguntou Laura, sentando-se ao lado dele.
Joaquim, sempre atento à neta, percebeu de imediato que algo estava diferente. Claro, minha querida. O que houve? Laura respirou fundo. Ela precisava encontrar a maneira certa de contar o que havia acontecido na noite anterior. Eu conheci alguém ontem à noite no restaurante. Ele estava lá ouvindo minha apresentação e se apresentou para mim depois. Laura hesitou por um momento antes de continuar. Ele disse que conhece você, que vocês eram amigos há muito tempo. Joaquim levantou as sobrancelhas, claramente surpreso. Quem? Perguntou ele intrigado. O nome dele é Augusto, disse Laura, observando a reação de Joaquim com atenção. O nome pareceu atingir Joaquim como um choque. Ele ficou em silêncio, os olhos fixos no horizonte, como se estivesse tentando processar a informação. Laura percebeu que havia algo mais profundo ali, algo que Joaquim havia guardado por muito tempo. Augusto, murmurou Joaquim com um tom melancólico na voz. Faz tanto tempo. Laura se inclinou para mais perto, tentando entender o que aquele nome significava para seu avô. Ele me contou que vocês foram grandes amigos, mas que perderam o contato há muitos anos, explicou ela. Ele me disse que houve um mal-entendido, mas ele quer te ajudar agora, vovô. Quer ajudar a pagar pela cirurgia. As palavras pareceram pesar sobre Joaquim. Ele permaneceu em silêncio por alguns instantes, a expressão em seu rosto uma mistura de surpresa e ressentimento. Ele quer me ajudar? Disse Joaquim com a voz entrecortada. Depois de todos esses anos, Laura sabia que esse seria um ponto sensível para ele. Sim, vovô. Ele disse que se arrepende de não ter tentado resolver as coisas antes, mas agora ele quer consertar o que foi quebrado. Ele disse que você é como um irmão para ele e que não pode deixar você passar por isso sozinho. Joaquim parecia dividido. Por um lado, Laura podia ver que ele ainda carregava mágoas do passado, mas por outro, havia um brilho em seus olhos que sugeria que talvez ele também sentisse a falta daquele amigo com quem havia perdido contato. Não sei se posso aceitar isso, disse Joaquim, balançando a cabeça lentamente. Nós dois tivemos nossos desentendimentos e o tempo nos afastou ainda mais. Aceitar a ajuda dele agora parece errado. Laura segurou a mão de Joaquim, tentando transmitir conforto. Vovô, eu sei que é difícil, mas às vezes as pessoas se afastam por motivos que não deveriam. Se ele está aqui agora, oferecendo ajuda, talvez seja porque ele realmente quer consertar o passado e, além disso, você precisa dessa cirurgia. Não podemos esperar mais. Joaquim ficou em silêncio, ainda refletindo sobre as palavras da neta. Laura sabia que essa era uma decisão difícil para ele, mas também sabia que sem essa ajuda, a vida de seu avô estaria em risco. Pense nisso, vovô, disse ela suavemente. Às vezes a vida nos dá uma segunda chance. Talvez essa seja uma dessas chances. Joaquim passou o resto do dia perdido em pensamentos e Laura sabia que ele precisava de tempo para processar tudo. O reencontro com Augusto, depois de tantos anos, era algo que ele nunca esperara e agora estava diante de uma decisão que poderia não apenas salvar sua vida, mas também restaurar uma amizade perdida. No entanto, o tempo era algo que eles não tinham em abundância. Joaquim precisaria decidir logo, pois a cirurgia era urgente. Enquanto isso, Laura continuava a cantar no restaurante, sabendo que, mesmo com a ajuda de Augusto, sua parte no plano ainda era crucial. A responsabilidade de manter a esperança viva recaía sobre ela, e de alguma forma, a música parecia ser o único meio de manter o equilíbrio entre o passado e o presente. Joaquim passou os dias seguintes imerso em um silêncio introspectivo, algo que não era comum nele. Laura podia sentir o peso da decisão pairando sobre ele. Aceitar a ajuda de Augusto significava enfrentar o passado, um passado que ele claramente mantinha trancado em algum lugar dentro de si. E ainda havia o orgulho,
O orgulho de um homem que sempre fez tudo por conta própria e que agora se via dependente de uma antiga amizade que não tinha mais certeza se poderia confiar. Laura, por outro lado, estava dividida entre o alívio de saber que havia uma solução para salvar seu avô e o medo de que ele não aceitasse. A cada noite que se apresentava no restaurante, sentia o peso da urgência aumentar. As gorjetas eram uma ajuda, mas ainda estavam longe de alcançar o valor necessário. O tempo estava se esgotando e a saúde de Joaquim piorava visivelmente a cada dia. Ela subia ao palco todas as noites com um misto de determinação e desespero. Cantar, que antes era sua paixão, começava a parecer uma luta. Laura tentava manter o semblante confiante para os clientes e para Frederico, que continuava a oferecer o espaço com gentileza. No entanto, dentro de si, ela sabia que estava se aproximando de um ponto em que, por mais que se esforçasse, seu talento sozinho não seria suficiente para resolver seus problemas. Uma noite, Laura chegou ao restaurante exausta, tanto física quanto emocionalmente. Joaquim estava particularmente fraco naquele dia, e a tosse que o atormentava estava cada vez mais frequente e dolorosa. Ela o havia deixado descansando, mas cada vez que saía de casa, o medo de que ele pudesse piorar na sua ausência pesava ainda mais. Ao subir no palco naquela noite, ela sentiu que algo estava diferente. Havia menos energia em sua voz e em suas mãos. Ela se sentia drenada, como se o esforço de cantar não fosse suficiente para cobrir o vazio que se formava dentro dela. As primeiras canções passaram sem grande impacto no público, e Laura começou a sentir o desespero crescer. A cada música que cantava, as gorjetas eram poucas, e ela sabia que o tempo estava se esgotando. A pressão de arrecadar o dinheiro necessário, combinada com o estado cada vez mais delicado de Joaquim, começou a minar sua confiança. Pela primeira vez, ela se perguntou se seria capaz de continuar. Será que estava lutando por algo que não poderia vencer? Durante um breve intervalo entre as músicas, Laura olhou para o pequeno público à sua frente. Algumas pessoas conversavam entre si. Outras pareciam distantes e ninguém estava realmente prestando atenção. Ela se perguntou se sua luta, sua música, estava realmente sendo ouvida. Quando voltou ao microfone, respirou fundo e fechou os olhos por um momento. Sentiu as pontas dos dedos tocarem suavemente as cordas do violão e uma onda de emoções a tomou. A música, que antes fluía com facilidade, agora parecia travada dentro dela, como se algo estivesse bloqueando sua expressão. Ela começou a cantar, mas sua voz soou diferente naquela noite. Não havia a mesma suavidade, a mesma força que normalmente vinha de dentro de si. Sua voz parecia vazia, um eco de si mesma. A sensação era tão estranha que, por um momento, Laura se sentiu desconectada da própria música, mas em meio a essa estranha ausência, algo aconteceu. Embora sua voz não fosse a mesma, ela percebeu que o silêncio no restaurante aumentou. As pessoas, uma a uma, começaram a parar de conversar. Mesmo Frederico, sempre ocupado com os clientes, se virou para assistir. Havia algo inexplicável acontecendo, algo que Laura não conseguia entender. Sua voz ecoava pelo salão de uma maneira incomum, quase como se estivesse preenchendo não o espaço, mas as emoções de quem a ouvia. Era como se o vazio que ela sentia estivesse sendo refletido na música e o público, de alguma forma, estivesse captando essa vulnerabilidade. Quando a última nota morreu no ar, o restaurante ficou em silêncio por um longo momento. Laura, ainda sem entender o que havia acontecido, abriu os olhos e viu rostos que a observavam com uma intensidade incomum. Ela sentiu o calor subir em seu rosto, envergonhada por não ter dado o melhor de si. Então, inesperadamente, as palmas começaram. Primeiro tímidas, depois crescendo em volume. O restaurante inteiro irrompeu em aplausos. Laura ficou surpresa. Ela não tinha cantado como de costume, não se sentia conectada à música, e ainda assim, algo havia tocado profundamente o público.
Talvez fosse a honestidade crua da performance, o cansaço emocional que ela carregava e que transparecera sem querer. De qualquer forma, aquela reação inesperada trouxe um pequeno conforto a Laura. Talvez, afinal de contas, ainda houvesse uma chance. Após a apresentação, Frederico se aproximou dela. "Você foi incrível hoje", disse ele com uma expressão de admiração genuína. "Eu não sei o que foi, mas houve algo diferente na sua música." Laura sorriu, cansada. "Não sei, hoje me senti vazia. Achei que não conseguiria impressionar ninguém." Frederico balançou a cabeça como se discordasse. "Às vezes, o que as pessoas mais precisam é sentir a vulnerabilidade dos outros. Acho que foi isso que fez sua apresentação tão poderosa. Continue assim. Está funcionando." Laura agradeceu, mas ainda não conseguia se livrar da sensação de que estava no limite de suas forças. No fundo, sabia que precisava mais do que apenas cantar. O dinheiro arrecadado até agora estava longe de ser suficiente e a saúde de Joaquim estava piorando rapidamente. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou Joaquim na poltrona, como de costume, mas dessa vez ele parecia mais pálido. A tosse havia piorado e a respiração dele estava pesada. Laura se ajoelhou ao lado dele, o coração apertado. "Vovô, você precisa da cirurgia. Não podemos esperar mais", disse ela, a voz trêmula. Joaquim, sempre tentando manter a compostura, olhou para ela com uma expressão cansada. "Eu sei, minha querida", disse ele com a voz rouca. "Mas não é fácil para mim aceitar a ajuda de Augusto. Depois de tudo o que aconteceu, depois de tantos anos, é difícil." Laura segurou a mão dele, sentindo a fragilidade em seus dedos. "Eu entendo, vovô. Mas você não pode deixar o passado impedir que receba a ajuda de que precisa agora. Augusto quer consertar as coisas, ele quer te ajudar e, sinceramente, não temos outra escolha." Joaquim fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando internamente. Laura sabia que ele estava travando uma batalha entre o orgulho e a necessidade, entre o ressentimento e a aceitação. E ela sabia que, no fundo, essa era a batalha mais difícil que ele já enfrentara. "Vou pensar nisso", disse ele finalmente, com a voz fraca. "Talvez seja a hora de deixar o passado para trás." Laura sentiu uma pontada de esperança ao ouvir essas palavras. Ainda havia uma chance de salvar seu avô e talvez de ajudá-lo a reconciliar-se com o passado. Nos dias que se seguiram, Laura continuou suas apresentações no restaurante. Embora o cansaço emocional e físico a estivesse consumindo, ela sabia que não podia parar. Cada noite era uma nova oportunidade de arrecadar mais algum dinheiro, de tentar manter viva a esperança de que Joaquim teria sua cirurgia a tempo. Frederico, sempre observador, notava o peso que Laura carregava. Uma noite, antes de sua apresentação, ele se aproximou dela com uma expressão de preocupação. "Você está se desgastando, Laura", disse ele com a voz mais suave do que o habitual. "Eu sei que está fazendo isso por seu avô, mas precisa se cuidar também. Não pode carregar tudo sozinha." Laura forçou um sorriso, embora soubesse que ele estava certo. "Eu vou ficar bem, Frederico. Só preciso continuar mais um pouco. Ele precisa de mim." Frederico assentiu, compreendendo. Ele sabia o quanto Laura estava lutando, e mesmo sendo um homem pragmático, reconhecia a coragem daquela garota. Ainda assim, ele também sabia que a situação estava se tornando crítica. "Se precisar de alguma coisa, me avise. Não hesite", disse ele, dando-lhe um leve tapinha no ombro antes de voltar ao seu trabalho. Laura sentiu-se grata pelo apoio de Frederico, mas sabia que no final das contas essa batalha era dela. Ela precisava continuar, por mais exaustivo que fosse, até que o destino finalmente lhes desse uma resposta. Naquela noite, ao voltar para casa, Laura encontrou Joaquim sentado na mesa da cozinha, olhando para um velho álbum de fotos. As imagens amareladas mostravam cenas de seu passado, incluindo algumas fotos dele com Augusto, nos tempos em que ainda eram amigos. "Vovô?",
chamou Laura, aproximando-se dele. Joaquim levantou o olhar lentamente e, por um momento, Laura viu em seus olhos algo que não via há muito tempo: saudade. Eu estive pensando sobre o que você disse, começou Joaquim com a voz tranquila, sobre aceitar a ajuda de Augusto. Talvez você tenha razão. Talvez seja hora de deixar o passado onde ele pertence. Laura sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo. Finalmente, seu avô estava pronto para aceitar a ajuda que tanto precisava. Eu só quero que você fique bem, vovô, disse ela, segurando a mão dele. E acho que Augusto também quer isso. Joaquim assentiu, olhando para as fotos uma última vez antes de fechá-las. Talvez essa seja a nossa chance de corrigir o que foi perdido, disse ele com um suspiro. Eu vou aceitar a ajuda dele, Laura. Pela primeira vez em muitos anos, acho que estou pronto. Laura sorriu, sentindo o coração mais leve. Ela sabia que essa decisão era difícil para Joaquim, mas também sabia que era a única chance de salvar sua vida. E, de certa forma, talvez fosse também a chance de restaurar uma amizade que durante anos havia sido marcada pelo silêncio. As noites no restaurante começaram a se transformar para Laura. Após a decisão de Joaquim de aceitar a ajuda de Augusto, ela sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Embora ainda estivesse preocupada com a saúde de seu avô e o tempo até a cirurgia, saber que Augusto estava disposto a ajudar dava-lhe uma nova perspectiva. Mais do que nunca, Laura estava determinada a continuar cantando e dar o seu melhor. Não apenas para arrecadar mais dinheiro, mas para manter viva a chama da esperança que estava começando a acender em sua vida. Frederico notou a mudança em Laura. Ela parecia mais confiante e conectada à música. O público, cada vez mais fiel, agora vinha especificamente para ouvir suas apresentações, e as gorjetas começaram a aumentar. A presença de Laura estava transformando o restaurante em um ponto de encontro popular, e Frederico, sempre pragmático, não podia negar o impacto positivo que isso estava trazendo para o seu negócio. Foi em uma dessas noites, quando Laura estava prestes a subir ao palco, que Augusto apareceu novamente. Ele se sentou em uma mesa nos fundos, observando-a com a mesma atenção cuidadosa de antes. Laura notou sua presença de imediato, e embora estivesse grata pela ajuda que ele estava prestes a oferecer, não podia deixar de sentir uma leve tensão. Augusto e Joaquim ainda precisavam resolver as feridas do passado, e ela sabia que o encontro entre os dois seria delicado. Com um sorriso suave, Laura subiu ao palco e preparou-se para a apresentação daquela noite. A multidão estava animada, conversando entre si, enquanto esperava pela música que já haviam aprendido a amar. No entanto, ao tocar o microfone, Laura sentiu algo diferente. Havia uma energia no ar, algo inexplicável, como se aquela noite fosse especial de alguma maneira. Ela começou a tocar seu violão, suas mãos deslizando suavemente pelas cordas. Assim que sua voz preencheu o ambiente, o restaurante foi se silenciando, e as conversas foram gradualmente cessando. O som parecia se espalhar de maneira incomum pelo salão, ecoando de uma forma quase sobrenatural. Sua voz parecia mais forte, mais rica em emoção, como se viesse de um lugar mais profundo dentro dela. O público ficou completamente imóvel, absorvendo cada palavra e cada nota. Laura sentiu que estava conectada a algo maior do que ela mesma. Havia uma honestidade crua na sua performance, como se todas as suas lutas, medos e esperanças estivessem sendo despejadas naquela música. Enquanto cantava, seus olhos vagaram pela sala até encontrar Augusto novamente. Ele estava sentado, rígido, observando-a com uma expressão de reverência silenciosa. Ela percebeu que algo em sua música parecia tê-lo tocado profundamente. Era como se a voz de Laura estivesse puxando memórias de um tempo distante, de uma amizade que havia sido esquecida, mas que ainda permanecia viva em algum lugar dentro dele.
Quando a última nota morreu no ar, o restaurante ficou em silêncio por alguns instantes. Laura abriu os olhos lentamente e, para sua surpresa, viu lágrimas nos olhos de algumas pessoas da plateia. O público, ainda atordoado pela intensidade da apresentação, começou a aplaudir de forma vigorosa, enchendo o restaurante com uma energia que Laura não havia sentido antes. Era como se sua música tivesse alcançado algo além das palavras, algo que conectava profundamente cada pessoa ali presente. Frederico, que assistia de perto, foi o primeiro a se aproximar de Laura quando ela desceu do palco. "Eu não sei o que aconteceu hoje, Laura", disse ele, a voz baixa, quase reverente. "Mas sua música tocou todo mundo de uma maneira que nunca vi antes. Você tem algo especial?" Laura, ainda imersa na emoção da apresentação, apenas sorriu e agradeceu. Sentia-se exausta, mas ao mesmo tempo estranhamente leve, como se tivesse liberado um peso enorme através da música. Foi então que Augusto se aproximou. Ele havia assistido toda a cena com uma expressão pensativa, e agora, ao se aproximar de Laura, seu rosto estava suave, mas cheio de emoção. "Sua voz", começou ele, sem esconder o impacto que a música havia causado nele. "Sua voz trouxe de volta tantas lembranças. Eu não esperava que uma canção pudesse me fazer sentir tanto. Obrigado." Laura sorriu, sentindo a conexão entre eles, como se sua música tivesse aberto uma ponte emocional para Augusto. "Fico feliz que tenha tocado você dessa forma", respondeu ela com sinceridade. "Acho que essa música carrega muito do que estou sentindo agora." Augusto assentiu, e por um momento ambos ficaram em silêncio, compartilhando um entendimento que ia além das palavras. Foi então que Augusto tomou um fôlego profundo, parecendo se preparar para algo mais sério. "Eu acho que estou pronto para ver Joaquim", disse ele, finalmente. "Não quero adiar isso mais. Já esperei demais." O coração de Laura acelerou. Ela sabia que o reencontro entre Augusto e seu avô seria um momento delicado, mas também sabia que era necessário. Eles precisavam resolver o que havia ficado para trás, e ela esperava que esse encontro não apenas trouxesse paz para ambos, mas também ajudasse a fortalecer o vínculo que estava se formando entre eles novamente. "Ele está em casa agora", disse Laura, tentando manter a calma. "Podemos ir lá depois do restaurante, se você estiver pronto." Augusto assentiu, com um olhar determinado. O passado finalmente o havia alcançado, e ele sabia que não poderia fugir mais. Era hora de enfrentar as mágoas e mal-entendidos que haviam o separado de Joaquim durante tantos anos. Quando Laura e Augusto chegaram em casa, a noite já estava avançada. A pequena casa parecia mais silenciosa do que nunca, como se estivesse esperando por algo importante para acontecer. Laura abriu a porta com cuidado, sabendo que Joaquim provavelmente estaria descansando. Mas ao entrar, ela viu que ele estava acordado, sentado em sua poltrona, com um cobertor cobrindo as pernas. Joaquim levantou o olhar ao ouvir a porta, e seu rosto, que geralmente mantinha uma expressão tranquila, se transformou ao ver Augusto ao lado de Laura. Havia surpresa em seus olhos, mas também algo mais, uma mistura de emoções que Laura não conseguiu identificar de imediato. "Joaquim", disse Augusto com a voz baixa, mas firme, "faz muito tempo." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Laura observou enquanto seu avô processava a presença de Augusto, e por um breve momento ela temeu que as mágoas do passado fossem falar mais alto. Mas então, Joaquim fez um leve gesto com a mão, indicando que Augusto se aproximasse. "Realmente faz muito tempo", disse Joaquim, finalmente sua voz rouca e cansada. "Mas acho que o tempo não foi capaz de apagar tudo." Augusto se aproximou lentamente, e Laura, sentindo que aquele era um momento íntimo demais para ser interrompido, se afastou um pouco, dando-lhes o espaço necessário. Ela sabia que havia um diálogo entre eles que precisava acontecer, e era melhor que fosse feito sem sua presença. Os dois homens se encararam por um longo momento. Havia tristeza nos olhos de ambos,
mas também algo mais. Um reconhecimento do quanto perderam ao longo dos anos. A amizade que um dia foi forte agora parecia frágil, mas ainda assim viva. Eu sinto muito, disse Augusto, rompendo o silêncio, pelo que aconteceu, por ter deixado o tempo passar sem resolver isso. Eu deveria ter voltado antes. Joaquim suspirou, como se as palavras de Augusto fossem ao mesmo tempo um alívio e um peso que ele precisava carregar. Eu também sinto muito, Augusto. Fui teimoso, tive tempo para refletir sobre isso e acho que nós dois erramos. Mas agora, não sei se temos tempo para consertar tudo. Augusto balançou a cabeça. Temos sim, sempre há tempo para consertar o que está quebrado, Joaquim. Eu voltei porque quero ajudar. Quero estar ao seu lado. Não podemos mudar o passado, mas podemos fazer algo pelo futuro. Joaquim olhou para ele, e Laura pôde ver que algo dentro dele estava mudando. O orgulho que antes o impedia de aceitar a ajuda parecia estar se dissolvendo diante da sinceridade de Augusto. Talvez fosse o peso dos anos, ou talvez fosse a própria urgência de sua condição. Mas Joaquim finalmente parecia disposto a deixar o passado para trás. Se é o futuro que estamos falando, começou Joaquim, com a voz fraca, mas firme. Então acho que ainda há tempo para recomeçar. As palavras de Joaquim ecoaram pela sala como uma espécie de alívio, e Laura, que observava à distância, sentiu o coração se encher de esperança. O reencontro entre aqueles dois homens, que um dia foram amigos tão próximos, finalmente acontecia. E de alguma forma, isso também parecia trazer uma nova esperança para a vida de Joaquim. Augusto se aproximou ainda mais, e os dois homens apertaram as mãos em um gesto que dizia muito mais do que qualquer palavra poderia expressar. O silêncio que se seguiu foi cheio de significado. Não era apenas a reconciliação entre dois amigos, mas também uma promessa de que dali em diante enfrentariam os desafios juntos. Nos dias que se seguiram, Augusto cumpriu sua promessa. Ele ajudou financeiramente com a cirurgia de Joaquim, que foi marcada para a semana seguinte. Laura continuou a cantar no restaurante, ainda determinada a contribuir o máximo que pudesse, mas agora com a tranquilidade de saber que o dinheiro necessário estava garantido. Joaquim, por sua vez, estava mais em paz. Sabia que seu corpo estava fraco e que a cirurgia era arriscada, mas de alguma forma o reencontro com Augusto havia trazido uma nova calma para seu coração. Ele já não carregava mais o peso do passado e isso para ele era tão importante quanto a própria cirurgia. Na noite antes da operação, Laura se sentou ao lado de seu avô, segurando sua mão com ternura. "Vai ficar tudo bem, vovô", disse ela com um sorriso suave. "Agora que vocês resolveram as coisas, tenho certeza de que você vai sair dessa ainda mais forte." Joaquim sorriu, embora ainda houvesse um cansaço em seu rosto. "Obrigado, minha querida. Você foi minha força durante todo esse tempo. E agora, graças a você, estou em paz." Laura não conseguiu segurar as lágrimas que vieram com aquelas palavras. Sabia que o amor que compartilhavam era o que os havia mantido unidos durante todas as dificuldades. E, independentemente do que acontecesse, ela sentia que o pior havia ficado para trás. A cirurgia estava marcada para o dia seguinte, e agora havia uma nova esperança em seus corações. O dia da cirurgia de Joaquim finalmente chegou, e Laura sentia uma mistura de medo e esperança. Desde a reconciliação com Augusto, seu avô parecia mais em paz, mas o peso da incerteza pairava sobre ambos. Enquanto se preparavam para ir ao hospital, Laura ajudava Joaquim a se vestir, tentando esconder o nervosismo. "Está pronta, minha querida?", perguntou Joaquim com um sorriso leve, enquanto ajeitava sua camisa com mãos trêmulas. Laura assentiu, forçando um sorriso. Ela sabia que precisava ser forte por ele, mas o medo de perder a única família que lhe restava crescia a cada minuto. "Estou pronta, vovô. Vai dar tudo certo, eu sei", respondeu ela, tentando esconder a voz trêmula.
O hospital estava silencioso quando chegaram. As paredes brancas e o cheiro estéril faziam com que cada segundo parecesse mais pesado. Laura permaneceu ao lado de Joaquim o tempo todo, segurando sua mão firmemente. Ao lado deles, Augusto caminhava em silêncio, acompanhando-os como um velho amigo que finalmente encontrara seu lugar novamente. Quando chegaram à sala de espera, Laura se sentou com Joaquim enquanto a equipe médica fazia os últimos preparativos para a cirurgia. O momento de despedida se aproximava e as palavras que Laura precisava dizer pareciam presas na garganta. Vovô, eu só quero que você saiba que tudo que fiz foi por você, disse ela com a voz baixa. Eu não sei o que faria sem você e você tem que sair dessa, está bem? Joaquim sorriu, apertando a mão de Laura com ternura. Não se preocupe, minha querida. Eu já vivi uma vida longa e cheia de histórias. E se esta for minha última batalha, pelo menos sei que a travo ao lado de quem eu mais amo. Ele fez uma pausa e olhou para Augusto, que permanecia em silêncio perto da janela. E agora, com meu velho amigo ao meu lado. Augusto deu um pequeno sorriso, seus olhos revelando a emoção que ele tentava esconder. Vou estar esperando quando você acordar, Joaquim. Nós dois temos muito a conversar ainda, disse ele, sua voz carregada de emoção. Laura observou o avô e o amigo trocarem olhares de compreensão. Era como se, naquele momento, as feridas do passado realmente tivessem começado a cicatrizar. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, juntos. Após a equipe médica levar Joaquim para a cirurgia, o silêncio na sala de espera se tornou esmagador. Laura sentia o peso de cada minuto que passava. Ela caminhava de um lado para o outro, tentando controlar a ansiedade, enquanto Augusto permanecia sentado, quieto, imerso em pensamentos. Ele vai ficar bem, disse Augusto, finalmente quebrando o silêncio. Joaquim é um homem forte, sempre foi. Laura parou de andar e olhou para ele, surpresa com a confiança em suas palavras. Você realmente acha isso? Perguntou ela, sua voz revelando a insegurança que carregava. Augusto assentiu, seus olhos fixos em Laura. Eu conheço Joaquim desde que éramos garotos. Ele sempre foi teimoso, mas também é um lutador. Tenho certeza de que ele vai superar isso. Laura se aproximou e se sentou ao lado de Augusto. Pela primeira vez desde que o conhecera, sentiu uma conexão mais profunda com ele. Não era apenas o amigo perdido de Joaquim. Agora, ele também fazia parte de sua vida. Augusto, começou ela hesitante. Eu não sei muito sobre o que aconteceu entre você e o meu avô, mas acho que, de certa forma, vocês precisavam desse reencontro. Eu nunca vi meu avô falar de alguém como falou de você, mesmo que ele nunca tenha mencionado seu nome até agora. Augusto ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras de Laura. Nós dois tínhamos uma amizade forte, disse ele, sua voz distante. Mas o tempo pode ser cruel. Deixamos que mal-entendidos e orgulhos tolos nos separassem. E depois de tantos anos, percebi que era tarde demais para consertar as coisas. Mas agora vejo que ainda tenho uma chance. E se Joaquim sair dessa, eu pretendo aproveitar essa chance até o fim. Laura sorriu, sentindo uma onda de alívio ao ouvir isso. Eu também acho que ainda há tempo, disse ela. Talvez essa cirurgia seja o começo de algo novo para todos nós. As horas se arrastaram, enquanto Laura e Augusto aguardavam notícias. Cada vez que um médico ou enfermeiro passava pela sala de espera, o coração de Laura acelerava. Ela tentava se concentrar em pensamentos positivos, mas o medo de que algo pudesse dar errado estava sempre presente. Finalmente, após o que pareceram séculos, um médico apareceu na porta da sala. Laura se levantou de imediato, seu corpo tenso de ansiedade. A cirurgia foi um sucesso, disse o médico com um sorriso tranquilo. Seu avô está estável e se recuperando bem. Ele vai precisar de alguns dias de cuidados intensivos, mas as primeiras 24 horas serão cruciais.
Laura sentiu uma onda de alívio tão grande que quase perdeu o fôlego. Ela olhou para Augusto, que também parecia aliviado, e então agradeceu ao médico repetidamente, com lágrimas nos olhos. "Obrigada, muito obrigada", disse ela, tentando conter as lágrimas que escorriam por seu rosto. O médico deu um aceno de cabeça compreensivo antes de se retirar. Laura, ainda emocionada, se sentou novamente, tentando absorver a notícia. O pior havia passado. Joaquim estava vivo e havia esperança de que ele se recuperasse. Augusto se aproximou dela e, em um gesto que a surpreendeu, colocou a mão em seu ombro. "Você fez isso, Laura. Salvou seu avô. Ele está aqui por sua causa." Laura balançou a cabeça, ainda emocionada. "Eu não teria conseguido sem você, se você não tivesse ajudado." Augusto sorriu, um sorriso cheio de humildade. "Todos nós fizemos nossa parte, mas o mais importante é que Joaquim está bem. Agora é só uma questão de tempo até ele se recuperar." Os dias que se seguiram à cirurgia foram intensos. Joaquim permaneceu na UTI enquanto Laura e Augusto o visitavam diariamente. Durante esse período, Laura percebeu o quanto Augusto estava comprometido em fazer parte da vida de Joaquim novamente. Ele estava sempre presente, conversando com os médicos, oferecendo apoio a Laura e, mais do que tudo, demonstrando uma lealdade que havia sido perdida, mas que agora voltava com força total. Finalmente, após uma semana de cuidados intensivos, Joaquim foi transferido para um quarto comum. Ele ainda estava fraco, mas já podia receber visitas com mais frequência, e Laura aproveitava todos os momentos ao lado dele. "Estou aqui, vovô", disse Laura, sentando-se ao lado da cama dele em uma manhã tranquila. "Augusto também está aqui. Estamos todos juntos agora." Joaquim abriu os olhos lentamente, ainda debilitado pela cirurgia, mas com uma expressão de paz no rosto. "Vocês dois", disse ele com a voz rouca, mas cheia de carinho, "vocês me salvaram." Laura sorriu, segurando a mão dele. "Não, vovô, nós fizemos isso juntos." Joaquim olhou para Augusto, que estava parado à porta, observando-os com um sorriso discreto. Com um esforço, ele acenou para o velho amigo, indicando que se aproximasse. "Augusto, obrigado por não ter desistido de mim", disse Joaquim, sua voz cheia de emoção. "Eu sei que foram anos de silêncio, e acho que parte de mim tinha desistido de nós dois, mas agora vejo que ainda há tempo." Augusto se aproximou da cama e, com a mão trêmula, apertou a mão de Joaquim. "Não há nada para agradecer, Joaquim. Eu deveria ter voltado muito antes, mas o que importa agora é que estamos aqui, e eu pretendo aproveitar cada segundo daqui em diante." Os dois homens se encararam em silêncio por alguns segundos, e naquele momento, Laura soube que o vínculo entre eles estava completamente restaurado. Não importava o tempo perdido, nem as mágoas antigas. O que importava era que eles haviam encontrado o caminho de volta um para o outro. Alguns dias depois, Joaquim recebeu alta e voltou para casa. Embora ainda estivesse fraco e precisasse de repouso, ele parecia mais animado do que nunca. Laura e Augusto cuidavam dele com carinho, revezando-se entre as tarefas e garantindo que ele tivesse o melhor tratamento possível. Na primeira noite em casa, depois de colocar Joaquim para dormir, Laura se sentou na varanda com Augusto, observando o céu estrelado. "Eu não sei como te agradecer por tudo que fez, Augusto", disse Laura com sinceridade. "Não só pela cirurgia, mas por ter voltado para a vida do meu avô. Ele precisava de você, mesmo que nunca tivesse admitido isso." Augusto sorriu, olhando para o céu por um momento antes de responder. "Eu acho que, no final das contas, eu também precisava dele. E de você, Laura. Vocês dois me deram uma nova chance e eu pretendo fazer o melhor com ela." Laura sorriu, sentindo-se em paz pela primeira vez em muito tempo. Embora ainda houvesse desafios à frente, ela sabia que, com Augusto ao lado deles, eles poderiam superar qualquer coisa.
A noite era silenciosa, mas não havia mais aquele eco do vazio que Laura costumava sentir. Agora havia apenas esperança. A recuperação de Joaquim foi lenta, mas constante, e Laura sentia alívio e gratidão ao ver a saúde de seu avô melhorar. No entanto, a ajuda financeira de Augusto trazia uma nova inquietação para Laura. Embora a cirurgia tenha aliviado as pressões imediatas, ela se perguntava se era certo depender tanto dele, especialmente considerando o orgulho de Joaquim. Em uma manhã, enquanto tomavam café na varanda, Laura decidiu abordar o assunto. Joaquim, percebendo sua hesitação, revelou que também refletia sobre a situação. Ele admitiu que, no início, aceitar a ajuda de Augusto foi difícil, mas entendeu que, às vezes, o orgulho precisa ser deixado de lado em nome da amizade e da vida. Apesar de se sentir aliviada com as palavras de Joaquim, Laura ainda estava inquieta. Quando Augusto apareceu mais uma vez para ajudar, ela percebeu que precisava resolver seus sentimentos. Laura confrontou Augusto, expressando sua preocupação sobre a crescente dependência dele. Augusto, surpreso, assegurou que não esperava nada em troca e que sua ajuda era genuína. Mas Laura temia que essa dependência pudesse pesar sobre eles no futuro. Augusto ouviu em silêncio, refletindo sobre as palavras de Laura. Ele compreendia suas preocupações, embora não tivesse imaginado que a situação fosse tão complexa. Laura, entendo o que você está dizendo. Quando voltei, não queria criar dívidas. Só queria aproveitar o tempo que nos resta, respondeu Augusto, demonstrando sinceridade. Laura, ainda inquieta, perguntou sobre o futuro. Augusto, pensativo, garantiu que não esperava nada em troca, apenas queria estar presente, deixando o que viesse por conta deles. Apesar do alívio, Laura sabia que a dinâmica entre eles estava mudando e precisava de espaço para decidir o que fazer. Augusto concordou, prometendo respeitar os limites. Com o passar dos dias, Laura começou a pensar mais sobre o futuro. Cantar no restaurante havia despertado uma nova paixão, e quando Frederico sugeriu que ela expandisse suas apresentações, Laura percebeu que estava pronta para algo maior. Compartilhando suas reflexões com Joaquim, ele a encorajou, reconhecendo seu talento e apoiando sua decisão de seguir em frente. Você tem um dom, Laura, e se sente que é hora de seguir, estarei sempre ao seu lado, disse Joaquim. Com o apoio de seu avô e a reconciliação com Augusto, Laura sentiu que estava pronta para enfrentar os desafios do futuro, sabendo que tudo era possível. Laura sentia o tempo arrastar-se, enquanto Joaquim, após a cirurgia, enfrentava uma recuperação lenta e frustrante. Embora o procedimento tivesse sido bem-sucedido, a fragilidade de Joaquim era evidente e ele, sempre tão ativo, mostrava sinais de impaciência e tristeza. Laura, dividida entre o cuidado com seu avô e as novas oportunidades que surgiam em sua vida, sentia o peso das decisões que precisava tomar. Augusto, fiel ao compromisso, visitava regularmente, mas Laura percebia que a pressão crescia. Numa manhã, encontrou Joaquim determinado, mas cansado, expressando sua frustração por estar preso à cama. Ele confessou temer ser um fardo para Laura, especialmente agora, com as oportunidades que ela tinha pela frente. Laura assegurou-lhe que ele nunca seria um fardo, mas o dilema sobre como seguir seus sonhos sem abandoná-lo a consumia. As oportunidades mencionadas por Frederico começaram a se materializar e Laura passou a cantar em eventos fora da cidade. Apesar da excitação que essas apresentações traziam, a culpa por deixar Joaquim em casa a atormentava. Augusto, sempre presente, tentava tranquilizá-la, mas a dúvida persistia. Numa noite, ao voltar de uma apresentação, Laura encontrou a casa silenciosa, exceto pela respiração pesada de Joaquim. Augusto explicou que ele havia tido dificuldades para respirar, mas estava estável após a medicação. Embora Joaquim minimizasse o incidente, Laura sabia que o susto era mais grave do que ele deixava transparecer. Ela segurou a mão dele, pedindo que descansasse,
temendo cada vez mais o que o futuro reservava. Nos dias seguintes, Laura reduziu suas apresentações para ficar mais tempo com Joaquim, sentindo a urgência de estar ao lado dele, embora seu coração ainda desejasse seguir sua carreira musical. O dilema entre cuidar do avô e perseguir seus sonhos a atormentava. Em uma tarde tranquila na varanda, Joaquim, ciente de sua fragilidade, encorajou Laura a não se prender a ele, ressaltando que sua música a levaria longe. Laura, dividida entre o amor pelo avô e o desejo de explorar o mundo, confessou sua insegurança. Joaquim, com amor e sabedoria, a tranquilizou, afirmando que já havia recebido tudo o que precisava dela e que agora era a vez de Laura viver seus sonhos. Poucos dias depois, Augusto trouxe uma oportunidade inesperada. Um amigo de uma produtora musical estava interessado no talento de Laura. Era uma chance de ouro, mas que também intensificava o conflito interno de Laura. Seguir essa nova oportunidade ou permanecer ao lado de Joaquim? Naquela noite, refletindo sobre tudo o que havia ocorrido, Laura se deu conta de que, embora o tempo de seu avô estivesse acabando, ele queria vê-la seguir em frente. Na manhã seguinte, ela procurou Joaquim para confirmar seus sentimentos, e ele, com serenidade, deu sua bênção, assegurando que ficaria bem. Finalmente, Laura encontrou a paz que precisava para abraçar seu futuro, sabendo que o amor de seu avô a acompanharia onde quer que fosse. Após a conversa decisiva com Joaquim, Laura vivenciou dias intensos de emoções conflitantes. Embora tivesse decidido abraçar as oportunidades musicais que surgiram, o peso da decisão continuava a atormentá-la. A saúde frágil de Joaquim era um constante lembrete de que o tempo deles juntos estava se esgotando. Em uma tarde tranquila na varanda, Joaquim teve uma crise de tosse severa. Laura, tomada pelo pânico, queria chamar uma ambulância, mas foi interrompida pelo avô, que com serenidade implorou para que aceitasse a situação. Mesmo diante do medo de perdê-lo, Joaquim tentou confortá-la, lembrando-a de que ela era mais forte do que imaginava e que precisava seguir seus sonhos. Nesse momento, Augusto chegou e, percebendo a gravidade, decidiu agir. Apesar da resistência de Joaquim, foi inevitável chamar a ambulância. No hospital, enquanto aguardava notícias, Laura foi consumida pelo medo, sentindo-se impotente diante da possibilidade real de perder a pessoa que sempre esteve ao seu lado. O silêncio da sala de espera apenas intensificava sua angústia, enquanto Joaquim lutava pela vida do outro lado das portas. Augusto sentou-se ao lado de Laura em silêncio, oferecendo conforto apenas com sua presença. Enquanto ela lutava contra o medo crescente, ele a lembrou suavemente da força de Joaquim e do desejo dele de que ela seguisse seus sonhos, mesmo que o pior acontecesse. O tempo na sala de espera parecia interminável. Laura foi consumida pelas memórias de seu avô, que sempre esteve ao seu lado, especialmente após a perda dos pais. Agora, enfrentando a possível perda de Joaquim, ela se sentia novamente como a criança assustada de antes. Quando o médico finalmente chegou, ele informou que Joaquim estava estável, mas em estado delicado, sendo levado para a UTI. Laura teve permissão para vê-lo brevemente. Ao entrar, viu Joaquim frágil na cama, mas ainda presente. Segurando sua mão, ela expressou seu amor e, mesmo sem palavras, sentiu o amor dele de volta. Após deixar a UTI, Laura se sentou ao lado de Augusto, exausta, mas determinada. Ela sabia que precisava ser forte, por si mesma e por Joaquim. Com o tempo, a condição de Joaquim começou a melhorar e ele foi transferido para um quarto comum. Aliviada, Laura percebeu que, com o apoio de Augusto e a força que encontrava em si mesma, poderia enfrentar qualquer desafio que viesse, pronta para continuar vivendo e lutando pelos sonhos que Joaquim sempre incentivou. Com a melhora de Joaquim, Laura finalmente sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. A recuperação dele trouxe alívio, embora ele ainda estivesse frágil.
Agora Laura dividia seu tempo entre cuidar do avô e suas apresentações musicais. Com o apoio de Frederico e Augusto, ela conseguia equilibrar as duas responsabilidades, mas sabia que precisaria fazer uma escolha em breve. As oportunidades em sua carreira musical cresciam, e o desejo de seguir em frente com a música se tornava mais forte. Uma tarde, enquanto Joaquim descansava, Laura decidiu abrir seu coração para Augusto. Sentados na varanda, ela compartilhou suas incertezas sobre o futuro. Augusto, compreensivo, lembrou-a de que Joaquim desejava que ela seguisse seus sonhos e que ele sempre estaria ao lado dela para ajudar. Essas palavras trouxeram algum conforto, mas Laura sabia que a decisão final era dela. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Laura pegou o violão e deixou a música fluir. Enquanto tocava, percebeu que seguir sua paixão não significava abandonar Joaquim, mas sim honrar os desejos dele para sua vida. Era hora de tomar as rédeas de seu próprio caminho. Após tocar a última nota, Laura finalmente encontrou a paz que tanto buscava. No dia seguinte, decidiu conversar com Joaquim sobre seus planos. Sentados no sofá, ela compartilhou seu desejo de seguir sua carreira musical agora que ele estava melhor. Joaquim, embora desejasse tê-la por perto, compreendeu e apoiou sua decisão, lembrando-a de que seu talento não deveria ser limitado. Laura sentiu-se emocionada e grata pelo apoio do avô. Sabia que ele sempre estaria com ela, independentemente da distância. Dias depois, reuniu-se com Frederico para planejar suas próximas apresentações em cidades maiores. Frederico, reconhecendo seu potencial, incentivou-a a explorar essas oportunidades. Enquanto Joaquim se recuperava, Laura aproveitava os momentos juntos, sabendo que seu avô estava orgulhoso de sua escolha. Quando ele perguntou se estava pronta para o que viria, Laura, confiante, respondeu afirmativamente. Ela sabia que o amor de Joaquim a sustentaria em sua nova jornada. À medida que sua carreira decolava e seu nome ganhava reconhecimento, Laura sempre retornava para casa. Joaquim continuava a se fortalecer, sempre incentivando-a a seguir em frente. Augusto também esteve ao seu lado, como uma figura paterna, formando uma família que transcendia distâncias. Em uma noite estrelada, após uma apresentação emocionante, Laura, sozinha em seu camarim, refletiu sobre sua jornada. Tocando seu violão, sentiu-se profundamente conectada à música e ao espírito de Joaquim, sabendo que estava exatamente onde deveria estar. "Estou pronta, vovô", murmurou, sentindo uma paz profunda. Com o futuro à sua frente e o amor de seu avô em seu coração, Laura sabia que estava preparada para conquistar o mundo. Nos meses que se seguiram, a vida de Laura passou por grandes mudanças. Sua carreira musical decolava, com convites para eventos maiores e um crescimento contínuo em confiança e habilidade. Mas para ela, o verdadeiro crescimento ocorreu nas relações que construiu. Ver Joaquim e Augusto se reconciliando trouxe uma paz profunda, especialmente ao observar seu avô aceitando a ajuda de Augusto e se reconectando com ele. Em uma tarde, ao retornar de uma viagem, Laura encontrou os dois homens sentados na varanda, rindo como velhos amigos. Ela se aproximou e Augusto, num momento sincero, pediu desculpas a Joaquim por se afastar quando ele mais precisava. Joaquim, com sabedoria, o perdoou, reforçando que o importante era o presente, não o passado. A tensão entre eles finalmente se dissipou e Laura sentiu que todas as feridas haviam sido curadas. A amizade entre Joaquim e Augusto floresceu. E Laura, embora focada na música, aproveitava cada momento ao lado deles. Em uma conversa com Augusto, ela expressou seu desejo de continuar com a música, mas sem perder suas raízes e a conexão com sua família. Augusto a encorajou, assegurando que, mantendo suas raízes, ela nunca perderia o rumo. Laura encontrou conforto nessas palavras, sentindo que estava no caminho certo, tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal.
Alguns dias depois, Laura recebeu uma notícia que mudaria completamente o rumo de sua carreira. Um importante produtor musical que havia ouvido falar sobre suas apresentações estava interessado em contratá-la para gravar um álbum. Era a oportunidade que qualquer artista sonhava, mas também significava que ela teria que tomar uma decisão difícil. Aceitar essa oferta significaria viajar e passar mais tempo fora de casa, longe de Joaquim e de tudo o que conhecia. Ela sabia que essa era uma chance única, mas a ideia de deixar seu avô, especialmente agora que ele estava mais vulnerável, a enchia de incerteza. Laura se encontrou, mais uma vez, dividida entre seguir seus sonhos e permanecer ao lado de sua família. Numa noite, depois de pensar muito sobre a oferta, Laura decidiu conversar com Joaquim sobre sua decisão. Ele estava sentado na sala, como de costume, com um livro no colo, quando Laura se aproximou. "Vovô, eu recebi uma notícia hoje", começou ela, sua voz calma, mas carregada de emoção. Joaquim levantou os olhos curioso. "Notícia boa, espero?" Laura sorriu, sentando-se ao lado dele. "Sim, é uma notícia boa. Um produtor musical quer me contratar para gravar um álbum. Seria uma grande oportunidade para minha carreira. Mas isso significaria que eu teria que viajar e passar algum tempo longe daqui." Joaquim a observou por um momento, seu rosto sério, mas com um brilho nos olhos. "Laura, essa é a oportunidade pela qual você trabalhou tanto, e eu sabia que esse dia chegaria. Você não pode deixar isso passar." Laura respirou fundo, tentando segurar as lágrimas que começavam a se formar. "Mas e você, vovô? Eu não quero te deixar aqui sozinho." Joaquim riu levemente, balançando a cabeça. "Você acha que vou estar sozinho? Augusto está por aqui, e tenho certeza de que ele me manterá ocupado com suas histórias intermináveis. Além disso, eu estou bem, melhor do que estive em anos. E sabe por quê? Porque sei que você está seguindo seu caminho. Isso é tudo o que importa para mim." As palavras de Joaquim encheram Laura de emoção. Ela sabia que ele estava certo. Era hora de seguir adiante, mas sem nunca esquecer de onde veio. "Eu vou sentir tanto sua falta, vovô", disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Joaquim segurou a mão dela, seus olhos cheios de amor. "E eu sempre estarei com você, minha querida. Não importa onde você vá." Naquela noite, enquanto se preparava para o que viria a seguir, Laura sentiu uma paz profunda. Sabia que o perdão e a reconciliação entre Joaquim e Augusto tinham curado muitas feridas, e agora ela estava pronta para encarar o futuro com o coração aberto. O amor que compartilhava com seu avô era uma força poderosa que a guiaria em cada passo de sua jornada. E com isso, ela estava preparada para enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. O dia decisivo chegou. Laura, diante do espelho, preparava-se para sua primeira viagem, rumo a um futuro promissor na música. O contrato com o produtor estava assinado e as gravações se aproximavam. A mistura de emoção, responsabilidade e saudade de casa, especialmente de Joaquim, preenchia seu coração. Nas semanas anteriores, despedidas e preparativos tomaram conta de sua vida. Shows importantes em cidades grandes surgiram, oferecendo a visibilidade que sempre sonhou. No entanto, o medo de deixar Joaquim a assombrava, mesmo sabendo que Augusto cuidaria bem dele durante sua ausência. Na noite anterior à partida, Laura fez uma última apresentação no Bons Tempos, o restaurante onde tudo começou. O lugar estava cheio, e sua voz, carregada de emoção, tocou profundamente a plateia. Ao terminar, os aplausos marcaram não apenas o sucesso, mas uma despedida para a garota que lutou por sua família e agora estava pronta para o mundo. Frederico, orgulhoso, reafirmou a confiança que sempre teve nela, e Laura, grata, reconheceu a importância dele em sua jornada. No caminho de volta, Augusto, ao volante, percebeu a mistura de sentimentos em Laura e a confortou, lembrando-a de que, não importa onde fosse, sempre poderia voltar para casa.
Laura sabia que sua vida estava prestes a mudar, mas o amor de Joaquim e a amizade de Augusto seriam sua base firme para o futuro. Na manhã seguinte, o sol brilhava suavemente pelas janelas da pequena casa enquanto Laura se preparava para partir. Suas malas estavam prontas e o carro, que a levaria até a estação de trem, já a esperava. No entanto, antes de ir, ela fez questão de passar um último momento com Joaquim. Ele estava sentado na poltrona da sala como sempre, com um de seus livros no colo, mas desta vez seus olhos estavam voltados para Laura, como se estivessem gravando cada detalhe da neta. Ele sabia que esse era o começo de algo grandioso para ela, mas ao mesmo tempo sentia a saudade antecipada. Laura se ajoelhou ao lado dele, pegando sua mão com cuidado. "Vovô, está na hora", disse ela com a voz embargada. Joaquim sorriu, seus olhos cheios de orgulho e carinho. "Eu sabia que esse dia chegaria, minha querida, e estou tão orgulhoso de você." Laura tentou conter as lágrimas, mas elas começaram a escorrer por seu rosto. "Eu vou sentir sua falta, vovô, todos os dias." Joaquim apertou a mão dela com uma expressão tranquila. "Eu também vou sentir sua falta, Laura, mas você está fazendo o que precisa fazer. E não se preocupe, eu estarei bem aqui, esperando por você quando voltar." Ela sabia que ele estava certo, mas o ato de partir ainda parecia tão doloroso. Eles compartilharam um abraço longo e apertado, como se estivessem selando a promessa de que, não importa a distância, o amor entre eles permaneceria forte. Quando se levantou para ir, Laura deu uma última olhada no rosto de seu avô, gravando aquele momento em sua memória. Sabia que onde quer que estivesse, ele sempre estaria com ela. A viagem de trem foi tranquila, mas Laura passou a maior parte do tempo olhando pela janela, perdida em pensamentos. Enquanto os campos e montanhas passavam rapidamente ao seu redor, ela refletia sobre o quanto sua vida havia mudado nos últimos meses. O reencontro de Joaquim e Augusto, a recuperação de seu avô, suas noites cantando no restaurante e agora, essa nova fase em sua carreira. Era como se ela estivesse vivendo em duas realidades ao mesmo tempo. A de uma garota que cresceu em uma cidade pequena e a de uma artista que estava prestes a desbravar o mundo. Ela sabia que seria desafiador, mas pela primeira vez sentia-se pronta para o que viria. A música que sempre a guiou agora era a força que a movia para frente. E mesmo que estivesse saindo de casa, Laura sabia que suas raízes permaneceriam fortes. Ao chegar à cidade onde gravaria seu primeiro álbum, foi recebida com uma recepção calorosa. O estúdio era maior do que ela imaginava, e as pessoas ao seu redor falavam sobre o potencial que viam em sua música. A excitação estava no ar, mas no fundo, Laura sabia que o que realmente a motivava era a promessa que fez a si mesma de manter sua autenticidade, de nunca esquecer de onde veio. As primeiras gravações foram intensas, mas gratificantes. Laura mergulhou de cabeça na criação de suas canções, colocando seu coração em cada verso, em cada melodia. O produtor, um homem experiente e respeitado, ficou impressionado com a profundidade e a emoção que Laura trazia para cada faixa. "Você tem uma alma antiga, Laura", disse ele um dia enquanto revisavam uma das músicas. "Sua voz tem algo que não se pode ensinar. É isso que vai te levar longe." Laura sorriu, sentindo a confiança crescer dentro dela. Sabia que sua música era uma extensão de tudo o que havia vivido, e isso incluía o amor que sempre teve por seu avô, as lições que aprendeu com Augusto e as noites cantando para salvar quem amava. Meses depois, quando o álbum finalmente ficou pronto, Laura se sentiu mais realizada do que nunca. Era um trabalho que carregava não apenas sua voz, mas também sua história. O lançamento estava marcado para breve, e Laura mal podia esperar para compartilhar suas canções com o mundo. No entanto, antes de tudo, ela sabia que havia algo que precisava fazer: voltar para casa, nem que fosse por um breve momento. Quando chegou à cidade, a primeira parada foi a casa de Joaquim.
Ao entrar, encontrou seu avô sentado na varanda, lendo como de costume. Ao vê-la, seus olhos se iluminaram e um sorriso largo se formou em seu rosto. "Você voltou", disse ele com a voz cheia de alegria. Laura correu até ele, abraçando-o com força. "Eu disse que voltaria, vovô", respondeu ela emocionada, "e eu trouxe algo para você." Ela entregou a ele uma cópia do álbum que havia acabado de lançar. Joaquim pegou o disco com as mãos trêmulas, seus olhos brilhando de orgulho. "Isso é incrível, Laura. Eu sempre soube que você faria algo grandioso." Laura sorriu, sentando-se ao lado dele. "E tudo isso é por causa de você, vovô. Se você não tivesse me incentivado a cantar, eu nunca teria chegado até aqui." Joaquim colocou uma mão sobre a de Laura, sua expressão suave. "Você chegou aqui porque tinha o talento e a determinação. Eu só tive a sorte de estar ao seu lado para ver isso acontecer." Eles passaram a tarde juntos, ouvindo as músicas que Laura havia gravado e conversando sobre tudo o que aconteceu nos meses anteriores. A paz que Laura sentia era profunda, sabendo que não importa onde sua carreira a levasse, sempre haveria um lugar para ela ao lado de seu avô. Quando o sol começou a se pôr, colorindo o céu com tons de laranja e rosa, Laura e Joaquim ficaram em silêncio, apreciando o momento. Sabiam que o futuro era incerto, mas pela primeira vez, Laura não sentia medo. Sentia-se pronta para enfrentar o que viesse, com a certeza de que estava no caminho certo. O amor de sua família, o apoio de seus amigos e sua música seriam as forças que a guiariam para onde quer que fosse. E com isso, Laura sabia que seu futuro brilhante estava apenas começando. E aí, o que achou da história? Deixe aqui abaixo nos comentários. Ficamos muito felizes de saber a sua opinião. E não esqueça de deixar um curtir no vídeo para nos apoiar e inscrever-se em nosso canal. Até breve!